Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe, sou aqui da empresa Todos Constroem e hoje a gente está iniciando um trabalho aí de criação de conteúdo para agregar valor aí às pessoas que buscam realizações no mercado imobiliário, seja em compra, na conquista de um imóvel, seja na construção, reforma, decoração, enfim, a gente quer englobar diversos assuntos aí do mercado para tirar dúvidas, ajudar as pessoas de fato a escolherem, a determinarem aí o rumo da sua grande conquista, que é um imóvel. A gente está falando que é o grande sonho de todo brasileiro, então a gente pretende agregar valor aí, agregar conhecimento aos que precisam e aos que buscam essas informações. Então estamos iniciando esse trabalho aqui com muito propósito e esperamos contar com vocês nesse início de trabalho, primeiramente acompanhando os nossos canais, se inscrevendo aqui no canal do YouTube, compartilhando o nosso conteúdo, né? E fazendo toda aquela união de forças para conseguirmos atingir os objetivos aí de todos, né? Então, por gentileza, nos acompanhe e vai ter muito conteúdo legal aqui pra gente. Bom, a parte de documentação também é um item muito importante aí do processo de compra de um terreno, porque é importante saber se esse terreno ele tem escritura, matrícula, né, a sua linha de proprietários ali, saber as questões de se as pessoas envolvidas na venda desse terreno são pessoas idôneas, se tem dívidas ativas, né, seja no governo, no município, tal, ou no condomínio, quando se trata de terrenos em condomínio. É muito importante saber sobre isso e buscar todas as informações aí necessárias para não ter surpresa futuramente. Bom, eu vou deixar aqui a documentação básica que é importante ser buscada nesse processo de compra de terreno. Vou deixar elencado aqui pelo menos o básico, e aí, óbvio, é sempre válido a busca de um profissional mais técnico e capacitado sobre esse assunto, que acredito eu que seja um advogado especialista em ramo imobiliário, ou a própria imobiliária também, ela já dá um suporte bem legal aí nesse quesito. Então é válido ir atrás desses profissionais aí para que você não tenha muitas surpresas negativas após a compra do terreno, né, que às vezes acontece, tá? De repente o dono desse terreno tem dívidas trabalhistas e aí, ou dívidas de IPTU, por exemplo. É importante buscar todas essas informações para que esse terreno não tenha uma penhora, né, com relação ao nome desse antigo dono e te gere estresse, processos, enfim. É o que ninguém quer, né, na realização de um grande sonho, ter esse tipo de dor de cabeça que é terrível. Bom, com relação à pesquisa de mercado, a gente precisa fazer uma pesquisa ampla para poder ter um embasamento melhor no nosso poder de decisão aí de compra de terreno. É mega indicativo que se procure um corretor ou imobiliárias para que nos deem suporte nessa busca. Esses profissionais estudaram e são capacitados para nos auxiliarem nesse processo de compra. Então, a gente, para poder ter parâmetros de valor, de condição de pagamento, ou de topografia, localização, tudo, esse pessoal das imobiliárias ou os corretores autônomos estão para nos ajudar. Eles fazem um trabalho e, por mais que tenha esse custo do trabalho deles, é válido ser pago, e a gente precisa cada vez mais buscar auxílio, né? Não tomar decisões sozinhos, porque não faz sentido algum. Tem pessoas capacitadas que podem nos ajudar a isso, então vamos recorrer a elas, por favor. Importante também a gente fazer uma pesquisa de mercado no sentido da vizinhança, né, na região que a gente está ali definindo como compra de terreno. Então,
fazer mesmo perguntas aos vizinhos que já moram no bairro, né? Como que é viver ali, quais são os prós, quais são os contras. Isso também faz parte do nosso estudo, para que a gente consiga ter parâmetros melhores, né? A experiência de quem já está no local agrega muito para a nossa tomada de decisão e também para a gente ver se é o estilo de vida que a gente quer ou não quer, enfim. Tem regiões que são mais badaladas, né? Tem bares, restaurantes, então tem uma movimentação maior, e tem regiões mais tranquilas, então isso baliza bastante do que a gente vai definir como meta aí de imóvel que a gente quer, né? Então, comparar valores também com imóveis similares é mega importante. Pega um terreno na mesma metragem, com uma região assim, uma topografia assado. Tenta comparar com outros terrenos com as características parecidas, para que você tenha um balizamento maior. Às vezes, o terreno que você está quase fechando pode estar com um valor muito além do que o mercado está propondo. Então, na parte de negociação, depois você pode usar esse parâmetro para poder barganhar algum tipo de negociação em valor, em condição de pagamento, enfim. Dá para a gente usar tudo isso ao nosso favor, né? E uma coisa super importante, a gente não pode definir a compra de um imóvel imaginando que a gente vai ficar nesse imóvel para o resto da nossa vida. A gente precisa pensar de forma comercial. Esse foi um dos erros até que eu já cometi, em que eu não pensei no imóvel de forma comercial, pensei apenas da forma que eu gostaria, e aí eu acabei tendo algumas decepções depois de passar alguns processos, né? Porque a nossa mente ela vai mudando conforme a gente vai se adaptando e vai conhecendo novos assuntos ou até mesmo a respeito do que a gente está trabalhando. Portanto, é fundamental que a gente pense comercialmente. Mesmo que você pense em construir um imóvel, uma casa para morar ali com a sua família e não pretende mudar dali, faça a compra pensando que um dia você pode mudar dali. Parece bobagem, mas não é. A nossa vida daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos, a gente não sabe como vai ser. É fundamental que a gente consiga ter esse pensamento de segundo plano, né, um pensamento de segunda camada, para que se um dia eu for vender esse imóvel, eu consiga equiparar ele com outros imóveis e valorizá-lo da forma que ele deve ser valorizado, né? Tem que tirar um pouquinho a parte sentimental para colocar a parte racional para trabalhar, porque a gente tem que fazer esse balanço, esse equilíbrio, para não ter perdas futuras, né? Seja lá um imóvel que não tenha um comércio muito legal lá na frente, pode te atrapalhar na venda futura, mesmo que você não queira, mas é uma situação de vida que acabou acontecendo. Então é válido ter esse pensamento racional, né, na hora de adquirir esse imóvel também. Bom, a parte de orçamento, óbvio, você, depois de colher várias informações que a gente passou aqui, você vai balizar também a questão de orçamento, porque isso, óbvio, você tem uma condição, mas também o mercado vai te apresentar a condição dele, né? Não adianta a gente querer pagar o nosso preço, porque muitas vezes não vai ser dessa forma que a gente vai fechar um negócio imobiliário. Então, precisamos entender o mercado, e aí sim a gente afunila a questão orçamentária com base no que a gente tem de condição. Eu costumo ser bem otimista e falar que todo mundo pode fazer o que quer, mas desde que arque com as consequências. Então você pode, óbvio, ter um imóvel com valor excedente ao que você imaginou, mas com certeza você vai pagar o preço no processo como um todo para que você conquiste esse imóvel, né? Então a questão do financiamento, se você vai ter parcelas muito longas ou muito pesadas durante o processo de financiamento, de pagamento, não podemos esquecer que a gente tem que fazer algo que seja estável para nós, né? Então, poxa, eu vou cair numa parcela em que eu vou comprometer mais que 50% do meu salário ou 70% do meu salário, da minha renda, que seja,
vai te complicar e isso vai acabar afetando o seu dia a dia e o processo vai se tornar muito traumático. Então é importante balizar certinho o quanto a gente está disposto a investir nesse imóvel, qual que é o nosso orçamento para isso, e aí ver se encaixa ou se não encaixa, né? Então é um fator determinante também que vai nos direcionar aí para ir afunilando cada vez mais a nossa escolha, né? A questão de negociação. Negociação, a gente precisa ter em mente que vai ocorrer. Imóveis geralmente tem uma negociação bem assim ampla, né? A questão de prazo de pagamento ou mesmo valores, né? Por que valores? Imóvel ele tem uma volatilidade grande. Se a gente falar que um imóvel pode ter entre 5 e 10% de variável ali para negociação, e como os valores são relevantes, a gente está falando de muito dinheiro, né? Então tenha essa questão em mente que é necessário negociar para que ambas as partes, tanto o vendedor quanto o comprador, consigam um denominador comum ali para que a operação se conclua, né? Então todos devem sair ganhando, né? O ganha-ganha é sempre buscado nessa hora. Então o vendedor sai ganhando, o comprador sai ganhando e nisso todo mundo sai feliz, né? Então é importante ter em mente que a negociação é um processo fundamental aí também dessa etapa de compra. Bom, tópico de financiamento. Muitas vezes o imóvel que vai ser adquirido vai ser de forma financiada. Isso porque a gente tem altos valores, né, envolvidos na operação de compra de um imóvel. Então é muito difícil, raramente acontece a compra de um terreno, por exemplo, de forma à vista, né? A não ser que a pessoa tenha esse dinheiro, vem guardando há muito tempo, enfim. Mas o modelo mais tradicional aí de compra de imóvel é através de financiamento. Então é importante buscar instituições financeiras, também fazer um estudo de instituições financeiras, estudo de condições de financiamento, né? Quais são os prazos, as taxas de juros. É importante entender de taxa de juros, né? Para poder encaixar melhor o que a gente busca, para também ter uma questão de estabilidade financeira e não se envolver em dívidas muito altas em que a gente não consiga assumir depois do pagamento. Então é importante estudar certinho essa fase. Tem diversos vídeos aqui no YouTube com relação a financiamento, taxa de juros, qual que é melhor, qual que é pior. Eu indico que essa pesquisa seja feita por aqui e futuramente também eu vou trazer mais conteúdos com relação a esse assunto, que ele é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, mas assim, não é abominável também. A gente consegue ir atrás para poder fazer com que isso não seja uma etapa frustrante e nem traumatizante no decorrer do processo da compra do imóvel, né? Então é isso, gente. A gente trouxe aqui vários tópicos importantes para adquirir a compra de um terreno. Espero que tenha sido válido aí o assunto, que eu tenha trago tópicos que agreguem valor aí na sua decisão. Queria deixar também a importância de sempre criar checklist de prós e contras para que a gente consiga afunilar o mais incisivamente possível essa decisão de compra. Não façam compra de imóveis com um ímpeto muito grande, com uma urgência muito grande. Essa é uma decisão que tem que ser balizada pela paciência, pelo estudo, pela pesquisa, tá? Não deixe que a emoção te leve 100%, tá? É importante o equilíbrio entre a razão e a emoção, nesse caso. Crie checklists, como eu disse, colocando os tópicos de prós e contras, vá afunilando essa decisão de vocês. Mas assim, um ponto que eu queria deixar também é que a intuição, ela também é um fator ali que vai te balizar, porque você, por intuição, você vai sentindo também alguns itens e vai te fazendo tomar decisões, tá?
Então é um equilíbrio, um mix de sentimentos em que a gente vai unindo todos eles para que a gente consiga concluir numa compra que eu acredito que seja grandiosa, uma conquista muito valiosa para todo mundo e que enche o nosso coração de alegria. Portanto, é por isso que a gente está aqui. A gente quer que muitas pessoas conquistem esse sonho, que dê um passo em busca de uma grandiosa vitória, né? Então, espero que o vídeo tenha ajudado. Esse é o nosso primeiro vídeo, então eu quero contar com a colaboração de vocês aí. Estamos começando a divulgar conteúdos nas nossas redes sociais e aqui pelo YouTube. Desejo de coração que todos consigam alcançar os seus objetivos. E é isso. Acompanhe o canal, se inscreva, compartilhe o conteúdo, comenta, deixa suas dúvidas. A gente vai interagir bastante, porque o pensamento que a gente tem é que juntos a gente consegue ser muito fortes e buscar voos muito altos aí. Beleza? Muito obrigado. Eu sou o Felipe, da Todos Constrói. Conto com vocês aí no nosso próximo vídeo. Um abraço. Valeu!